Davi, o jovem pastor que se tornou rei, carregava segredos ocultos que poucos conseguiram compreender. Enquanto muitos enxergavam apenas sua coragem diante de Golias ou suas conquistas como líder de Israel, a verdade é que ele sabia o que a maioria jamais ousou imaginar. Em cada passo, sua vida revelava ensinamentos profundos, escondidos nas entrelinhas da história bíblica. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Não foi sua força, nem seu status como rei, mas uma sabedoria divina que o guiava em meio a batalhas, traições e provações. Por trás de seus atos estavam verdades espirituais que apontavam para algo muito maior do que ele mesmo. Um propósito eterno, um reino prometido. Prepare-se para mergulhar na jornada de um homem escolhido não por suas habilidades, mas por seu coração. Desde o início, as palavras de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, ecoam como um ensinamento profundo e atemporal. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo revela um dos ensinamentos mais ocultos da Bíblia, algo que muitos não compreendem até hoje. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé em busca do próximo rei de Israel, a expectativa humana era evidente. Os irmãos mais velhos de Davi, fortes, altos e imponentes, pareciam escolhas óbvias aos olhos de qualquer observador. No entanto, Deus não escolhe com base nas aparências externas, mas sim no que está oculto no coração de cada pessoa. O momento em que Davi foi ungido traz um contraste poderoso entre os valores humanos e os valores divinos. Enquanto seus irmãos eram rejeitados um a um, Deus olhava para o campo, onde Davi cuidava das ovelhas, longe dos olhos de todos. Este jovem pastor, aparentemente insignificante, possuía o coração que Deus desejava para liderar o povo de Israel. É importante lembrar que Davi não era apenas um pastor, mas alguém que no anonimato desenvolvia um relacionamento profundo com Deus. Ele aprendia a confiar no Senhor enquanto protegia suas ovelhas de leões e ursos, uma preparação oculta para os desafios futuros. O cenário apresentado em 1 Samuel, capítulo 16, não apenas destaca a soberania de Deus, mas também ensina que as qualificações aos olhos divinos são muito diferentes das exigências humanas. Deus sabia que o coração de Davi era humilde, obediente e disposto a confiar inteiramente nele. É aqui que aprendemos um dos grandes ensinamentos ocultos. O anonimato e a humildade não são sinais de insignificância, mas de preparação para os grandes planos de Deus. Quando Davi foi chamado do campo e apresentado a Samuel, a narrativa bíblica detalha que o Senhor disse: "Levanta-te e unge-o, pois este é ele." Esta frase revela o plano perfeito de Deus, que enxerga além do que os olhos humanos podem perceber. Ainda que os presentes não entendessem naquele momento, Davi carregava um propósito divino que se desenrolaria ao longo dos anos. A história de Davi até aqui nos lembra que Deus não busca o mais forte, o mais habilidoso ou o mais reconhecido pela sociedade. Ele escolhe aqueles que possuem um coração rendido à sua vontade, como visto no próprio Salmo 78, onde é dito: "Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas." Este salmo reflete o cuidado de Deus ao preparar alguém no anonimato, longe dos holofotes, mas com um coração moldado para ser líder. Essa escolha também carrega uma mensagem para os dias de hoje. Muitas vezes, os momentos mais importantes da vida não acontecem diante de grandes audiências, mas nos bastidores, onde Deus nos molda, nos corrige e nos prepara. Davi, mesmo após ser ungido, retornou ao campo para cuidar das ovelhas, mostrando sua humildade e paciência ao esperar pelo tempo certo de Deus. É neste ponto que entendemos que para Deus, o processo de formação é tão importante quanto o destino final.
A unção de Davi como rei marca o início de uma jornada que poucos compreenderiam na época, mas que revelaria ensinamentos ocultos e transformadores ao longo de sua vida. Assim como Davi foi escolhido por seu coração e não por sua aparência, esse mesmo princípio continua relevante para aqueles que buscam entender os propósitos divinos em suas vidas. A batalha entre Davi e Golias é um dos episódios mais icônicos da Bíblia, mas seus ensinamentos ocultos vão muito além da simples vitória de um jovem pastor sobre um guerreiro gigante. Em 1 Samuel, capítulo 17, encontramos um cenário de medo e intimidação, onde o exército de Israel estava paralisado diante das ameaças de Golias, um campeão filisteu, que desafiava não apenas os homens, mas também o próprio Deus de Israel. Enquanto os soldados experientes tremiam, Davi, então apenas um jovem, mostrou uma confiança que não vinha de sua experiência, mas de sua fé inabalável no Senhor. Golias, armado com espada, lança e escudo, parecia invencível. Sua aparência e suas palavras reforçavam a confiança que ele tinha em suas armas e em sua força. No entanto, Davi enxergava algo que os outros não viam. A batalha não era contra carne e sangue, mas era uma questão espiritual, uma afronta contra o Deus vivo. Quando Davi se apresentou para enfrentar o gigante, ele rejeitou as armas convencionais que o rei Saul lhe ofereceu, declarando que sua confiança estava no Deus dos exércitos. Esse é um ensinamento oculto que poucos compreendem. O verdadeiro poder não está em ferramentas humanas, mas na força que vem de Deus. Davi, armado apenas com sua funda e algumas pedras lisas retiradas do riacho, demonstrou uma fé que desafiava toda a lógica humana. Antes de enfrentar Golias, ele declarou corajosamente: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Este momento não foi apenas uma demonstração de coragem, mas uma declaração de que a vitória pertence a Deus. Aqui aprendemos um dos maiores ensinamentos. A verdadeira força não está em habilidades ou recursos, mas na total dependência de Deus. Enquanto os israelitas confiavam em estratégias militares e Golias em sua força, Davi sabia que o Senhor luta por aqueles que nele confiam. A pedra lançada pela funda não foi o que derrotou Golias, mas sim a mão poderosa de Deus que conduziu aquele ataque. Este é um detalhe oculto que muitas vezes é negligenciado. A fé de Davi não era passiva. Ele agiu, mas com a certeza de que o Senhor estava à frente da batalha. Após a queda de Golias, a reação do exército israelita foi imediata. Um grito de vitória ecoou pelos campos e os filisteus, antes confiantes, fugiram em desespero. Esse evento transformou Davi em uma figura central na história de Israel, mas é crucial lembrar que ele não buscava glória pessoal. Para Davi, aquela vitória era uma prova de que não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. Outro ponto importante que emerge desse episódio é que Davi não enfrentou Golias sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele, e essa certeza moldou sua perspectiva diante dos desafios. Esse ensinamento continua a ser relevante hoje, especialmente quando enfrentamos gigantes em nossas próprias vidas. Sejam eles problemas pessoais, lutas espirituais ou desafios aparentemente insuperáveis. Além disso, a confiança de Davi em Deus foi cultivada nos momentos de anonimato, enquanto ele protegia as ovelhas de seu pai contra leões e ursos. Esses momentos, que poderiam parecer insignificantes, foram cruciais para desenvolver a coragem e a fé que ele demonstrou diante de Golias. Assim aprendemos que nenhuma experiência é desperdiçada quando confiamos em Deus. Ele usa até os momentos mais simples para nos preparar para grandes desafios. Esse confronto também aponta para algo maior: a soberania de Deus em usar o improvável para derrotar o que parece invencível.
A vitória de Davi sobre Golias é uma representação do que Deus pode fazer através daqueles que confiam inteiramente nele. Enquanto o exército de Israel dependia de suas próprias forças e estratégias, Davi entregou o resultado nas mãos de Deus, demonstrando que a verdadeira vitória vem de uma fé ativa e completa. Os segredos ocultos dos Salmos de Davi. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando. Os salmos escritos por Davi são mais do que belas poesias. Eles são reflexos profundos de sua caminhada espiritual e do relacionamento íntimo que cultivou com Deus. Esses textos revelam ensinamentos ocultos sobre como superar medos, angústias e incertezas por meio da confiança plena no Senhor. Entre eles, o Salmo 23 destaca-se como um verdadeiro manual espiritual, onde Davi declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essas palavras, além de trazerem conforto, revelam uma verdade essencial. Davi compreendia que Deus era sua fonte de provisão, proteção e direção, independentemente das circunstâncias. Os salmos são, muitas vezes, registros de momentos de luta e triunfo. Quando Davi fugia de Saul e enfrentava perseguições, ele encontrou refúgio na oração e no louvor. Em vez de sucumbir ao medo, ele transformava sua aflição em súplicas e expressões de fé. No Salmo 56, ele escreve: "Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem?" Este versículo nos mostra como Davi lidava com o medo. Ao invés de focar no perigo, ele voltava seu coração para as promessas de Deus. Esse ensinamento é oculto para muitos, porque a tendência humana, em momentos de crise, é reagir com desespero. No entanto, Davi entendia que a força para enfrentar seus problemas não vinha dele mesmo, mas do relacionamento que ele tinha com Deus. Seus salmos são um reflexo dessa dependência. Eles não eram apenas expressões poéticas, mas armas espirituais para vencer as batalhas que travava em sua alma. Isso nos ensina que a oração sincera, acompanhada de louvor, é uma chave para superar as tempestades da vida. Outro aspecto fascinante dos Salmos de Davi é sua autenticidade. Davi não escondia suas fraquezas diante de Deus. Ele chorava, lamentava e muitas vezes questionava, como vemos no Salmo 13, onde ele pergunta: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?" Apesar de suas dúvidas momentâneas, ele sempre retornava à confiança em Deus, concluindo o mesmo salmo com: "Confio no teu amor, o meu coração exulta na tua salvação." Esse ciclo de questionamento, entrega e renovação da fé é uma lição valiosa sobre como devemos lidar com os desafios espirituais. Os salmos também refletem o conhecimento que Davi tinha sobre o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era justo, misericordioso e digno de confiança. No Salmo 46, ele declara: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Este versículo mostra como Davi encontrava em Deus um abrigo seguro, mesmo nas situações mais desesperadoras. Esse entendimento não veio de ensinamentos teóricos, mas de experiências pessoais que moldaram sua fé e seu caráter. Além de ajudar Davi em suas próprias lutas, os salmos têm impactado gerações, trazendo conforto e orientação espiritual. Eles revelam a profundidade de um relacionamento com Deus que não é baseado apenas em rituais ou tradições, mas em um coração genuinamente voltado para Ele. Davi compreendia que a verdadeira vitória começa na alma e que a paz interior só pode ser alcançada quando confiamos completamente no Senhor.
O impacto dos salmos também nos ensina que, mesmo em momentos de fraqueza, podemos nos aproximar de Deus com sinceridade e encontrar força nele. Davi demonstrava que não era necessário ter uma fé perfeita, mas uma fé que fosse persistente. Essa é uma lição poderosa. Deus não rejeita aqueles que vêm a Ele com corações quebrantados, mas os acolhe e os fortalece. Davi usava a adoração como um meio de manter sua conexão com Deus, mesmo quando enfrentava perseguições, traições e guerras. Ele sabia que a adoração não era apenas um ato externo, mas uma postura do coração. Esse entendimento é exemplificado no Salmo 101, onde ele diz: "Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores." Isso nos mostra que para Davi o louvor era uma escolha deliberada, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Os salmos nos ensinam que a confiança em Deus não elimina os desafios da vida, mas transforma a forma como os enfrentamos. Davi, em sua jornada, encontrou na oração e na adoração um refúgio contra os perigos externos e as tempestades internas. Esses ensinamentos ocultos continuam sendo um guia para todos que buscam vencer o medo e a angústia em seus próprios caminhos espirituais. A jornada de Davi até o trono de Israel não foi marcada por uma ascensão rápida ou livre de dificuldades. Mesmo após ser ungido por Samuel em 1 Samuel capítulo 16, Davi teve que esperar anos até que a promessa de Deus se cumprisse. Durante esse período, ele enfrentou perseguições, traições e provações que testaram sua fé e paciência. No entanto, ele compreendia um dos ensinamentos mais profundos e ocultos da Bíblia. O tempo de Deus é perfeito, e esperar em sua vontade é um ato de obediência e confiança. A relação de Davi com o rei Saul ilustra perfeitamente esse princípio. Saul, tomado por ciúmes e insegurança, perseguiu Davi implacavelmente, forçando-o a viver como um fugitivo por longos anos. Apesar das inúmeras oportunidades de retaliar ou de tomar o trono pela força, Davi escolheu confiar no plano de Deus. Em um dos momentos mais marcantes, narrado em 1 Samuel capítulo 24, Davi teve a chance de tirar a vida de Saul, dentro de uma caverna. Contudo, ele recusou, dizendo: "O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido." Essa declaração reflete a profunda reverência de Davi pelo tempo e pela autoridade de Deus. Esse episódio ensina que paciência não é passividade, mas um exercício ativo de fé. Davi continuava a fugir, proteger sua vida e cuidar de seus homens, mas nunca tomou para si aquilo que sabia pertencer a Deus. Ele entendia que o trono não era apenas um símbolo de poder, mas uma responsabilidade divina que só poderia ser assumida no tempo determinado pelo Senhor. Essa lição permanece relevante até hoje, nos ensinando que confiar em Deus significa abrir mão do controle e descansar na certeza de que Ele está no comando. Outro ponto importante nesse período é como Deus usou as adversidades para moldar o caráter de Davi. As montanhas e cavernas, que serviram de abrigo para ele, tornaram-se lugares de aprendizado e dependência de Deus. Davi desenvolveu habilidades de liderança enquanto liderava um grupo de homens descontentes e marginalizados, transformando-os em guerreiros leais. Em meio à perseguição, ele aprendeu a buscar a direção divina antes de tomar decisões, como vemos em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi consultou o Senhor antes de perseguir os amalequitas que haviam saqueado Ziclag. Deus respondeu: "Persegue-os, porque de certo os alcançarás e tudo libertarás." Essa espera também revelou o caráter de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele não permitiu que o ódio ou a vingança o consumissem, mesmo quando era constantemente ameaçado. Em vez disso, ele confiava na justiça divina. No Salmo 37, que reflete muitos de seus sentimentos durante esse período, ele escreve: "Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho."
Este versículo não é apenas uma recomendação, mas uma prática que ele adotou em sua vida. Além disso, a paciência de Davi também nos ensina sobre o propósito das provações. Deus não apenas o preparava para o trono, mas também o ensinava a depender completamente dele. Davi sabia que sua força e sabedoria eram insuficientes para lidar com os desafios que enfrentaria como rei. Esse tempo de espera foi um período de refinamento espiritual, onde ele aprendeu a liderar com humildade, justiça e obediência. A transição de Davi do campo de pastor ao palácio de rei é uma lição poderosa sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Ele não apressa o processo, mas usa cada momento para nos moldar e nos preparar para o propósito que nos espera. A história de Davi nos ensina que o tempo de espera não é um tempo perdido. Pelo contrário, é um período onde Deus trabalha em nós de formas que muitas vezes não conseguimos entender até que o propósito se revele. Mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias, Davi nunca perdeu a confiança de que a promessa de Deus se cumpriria. Essa certeza é refletida no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essas palavras mostram a postura de Davi enquanto aguardava o cumprimento da vontade divina. Ele não apenas esperou, mas fez isso com uma atitude de fé e adoração. Assim, a longa espera de Davi pelo trono nos ensina que Deus nunca está atrasado. Ele age no momento certo e nosso papel é permanecer fiéis, obedientes e confiantes em sua direção. Este período de espera foi essencial para moldar o caráter de Davi, preparando-o para governar Israel com sabedoria e justiça, conforme o plano soberano de Deus. O episódio envolvendo Davi e Batseba, narrado em 2 Samuel, capítulo 11, é um dos momentos mais trágicos e emblemáticos de sua vida. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi mostrou que nenhum ser humano está imune às fraquezas e tentações. Contudo, o que torna esse episódio tão significativo não é apenas a sua falha, mas a forma como ele lidou com suas consequências, revelando um profundo ensinamento sobre arrependimento, graça e restauração. Tudo começou quando Davi, ao invés de estar liderando seu exército na batalha, permaneceu em Jerusalém. Uma decisão aparentemente simples, mas que o colocou em uma posição vulnerável. Do terraço do palácio, ele viu Batseba, uma mulher casada, e foi consumido pelo desejo. O pecado de Davi não foi apenas a cobiça, mas também o adultério e o planejamento da morte do marido de Batseba, Urias, para encobrir o erro. Este momento de queda nos lembra de que, mesmo os mais fortes na fé, podem ser derrotados quando se afastam da vontade de Deus. O ponto de virada nessa narrativa ocorre quando o profeta Natã confronta Davi, usando uma parábola para expor sua culpa. Em 2 Samuel capítulo 12, Natã diz: "Tu és o homem." Essas palavras ressoaram como um golpe direto ao coração de Davi, que imediatamente reconheceu seu pecado. Diferentemente de Saul, que justificava suas ações, Davi não tentou escapar ou transferir a culpa. Ele confessou: "Pequei contra o Senhor." Este é um ensinamento oculto essencial. O reconhecimento sincero do pecado é o primeiro passo para a restauração. Davi expressou seu arrependimento no Salmo 51, que é uma das declarações mais profundas e sinceras de arrependimento em toda a Bíblia. Ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." Essas palavras mostram que Davi entendia que o pecado não era apenas uma transgressão externa, mas algo que corrompia o coração. Ele não buscou apenas o perdão, mas uma transformação completa de sua alma. Essa atitude nos ensina que o arrependimento genuíno vai além de admitir o erro. É um desejo sincero de mudança e reconciliação com Deus. Além disso, o episódio de Davi com Batseba nos ensina sobre as consequências do pecado. Embora Deus tenha perdoado Davi, ele enfrentou as repercussões de suas ações, incluindo a perda de seu filho.
Essa realidade nos lembra que, embora Deus seja gracioso e misericordioso, o pecado sempre traz consequências. Contudo, mesmo em meio à dor, Davi nunca perdeu sua confiança no Senhor. Ele declarou no Salmo 32, "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto." Outro aspecto importante desse episódio é a demonstração da graça de Deus. Apesar da gravidade do pecado de Davi, Deus não o abandonou. Ele restaurou Davi e, através de Batseba, trouxe Salomão, que seria um dos maiores reis de Israel. Isso nos ensina que Deus é capaz de transformar até mesmo nossos maiores erros em algo que glorifique seu nome. O perdão de Deus não é apenas uma remoção da culpa, mas uma oportunidade de recomeço. A história de Davi e Batseba também destaca a importância de líderes espirituais como Natã, que têm a coragem de confrontar o pecado com amor e verdade. Sem o confronto de Natã, Davi poderia ter continuado em seu erro, afastando-se ainda mais de Deus. Este é um lembrete para todos nós sobre a necessidade de pessoas piedosas que nos ajudem a enxergar nossos erros e a buscar a restauração. Davi não foi lembrado apenas por seu pecado, mas também por seu arrependimento e pela forma como Deus o usou, apesar de suas falhas. Este ensinamento oculto é um convite para todos nós. Não importa o quão longe tenhamos caído, Deus está sempre disposto a nos restaurar quando nos voltamos a Ele com um coração quebrantado. A liderança de Davi foi marcada por um equilíbrio raro entre justiça e misericórdia, uma característica que refletia seu entendimento profundo do caráter de Deus. Em sua trajetória como rei de Israel, Davi enfrentou situações que exigiam decisões difíceis, mas ele sempre buscou alinhar suas ações aos princípios divinos. Esse capítulo de sua vida revela ensinamentos ocultos sobre como liderar com integridade, compaixão e obediência ao Senhor. Um dos momentos mais notáveis que exemplifica sua liderança foi durante a rebelião de Absalão, seu próprio filho. Narrado em 2 Samuel, capítulos 15 a 18, Davi enfrentou uma das maiores crises de sua vida, a traição dentro de sua própria família. Absalão, guiado pela ambição, conspirou contra Davi e tomou o trono. Mesmo diante dessa afronta, Davi demonstrou um coração misericordioso. Ao instruir seus homens, ele ordenou que tratassem Absalão com brandura, dizendo: "Poupem o jovem Absalão." Essa postura não era sinal de fraqueza, mas de uma liderança que entendia a importância da misericórdia, mesmo quando a justiça parecia exigir vingança. Esse episódio nos ensina que a verdadeira liderança não busca apenas impor autoridade, mas reflete o coração de Deus, que é tanto justo quanto misericordioso. Apesar da dor e da traição, Davi não permitiu que seu coração fosse consumido pelo ódio. Ele compreendia que liderar de acordo com os princípios de Deus exigia um equilíbrio entre disciplinar com justiça e perdoar com amor. Essa lição permanece relevante para líderes em todas as esferas, mostrando que o poder não deve ser usado para oprimir, mas para restaurar. Outro exemplo marcante de sua liderança está em 2 Samuel capítulo 9, quando Davi demonstrou bondade para com Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. Em um contexto onde era comum que novos reis eliminassem qualquer ameaça ao trono, Davi fez o oposto. Ele buscou ativamente por um descendente de Saul, não para destruí-lo, mas para honrar a aliança que havia feito com Jonatas. Ao encontrar Mefibosete, um homem aleijado que não representava ameaça alguma, Davi restaurou suas terras e o convidou para comer à sua mesa como um dos filhos do rei. Este ato de misericórdia não foi apenas uma demonstração de bondade pessoal, mas um reflexo do caráter de Deus, que exalta os humildes e busca restaurar os que estão quebrados. Davi também mostrou grande sabedoria ao lidar com conflitos internos e externos em seu reinado.
Ele buscava constantemente a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes, como é visto em 2 Samuel, capítulo 5, quando perguntou ao Senhor se deveria atacar os filisteus. Deus respondeu: "Sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos." Essa dependência de Deus para liderar seu povo é um dos ensinamentos ocultos mais valiosos de sua vida. Davi compreendia que a liderança não era sobre sua força ou habilidade, mas sobre estar alinhado com a vontade divina. Além disso, Davi não hesitava em corrigir erros, mesmo quando isso exigia confrontar aqueles mais próximos a ele. Um exemplo disso é o caso de Joabe, seu comandante militar, que frequentemente agia de maneira impulsiva e contrária aos princípios de Davi. Apesar da lealdade de Joabe, Davi não permitia que seus atos errados passassem despercebidos. Isso nos ensina que a liderança exige coragem para corrigir o que está errado, mesmo que isso signifique desafiar aqueles que nos servem. A liderança de Davi também foi marcada por sua disposição de reconhecer suas próprias falhas. Em 2 Samuel, capítulo 24, quando Davi realizou o censo do povo, contrariando a vontade de Deus, ele rapidamente reconheceu seu erro e buscou o perdão divino. Ele declarou: "Pequei gravemente no que fiz. Agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, pois procedi muito loucamente." Essa atitude revela que a verdadeira liderança não é definida pela perfeição, mas pela humildade de reconhecer os erros e buscar a correção. Davi nos ensina que liderar segundo o coração de Deus significa demonstrar justiça sem perder a compaixão, exercer autoridade sem ser opressor e buscar a vontade de Deus em todas as decisões. Esses princípios, muitas vezes ocultos em sua história, são um guia valioso para todos que desejam liderar com integridade e sabedoria. A vida de Davi não apenas moldou a história de Israel, mas também apontou para um plano maior que transcende gerações: o reino eterno prometido por Deus e cumprido em Jesus, o Messias. Esse legado não foi construído apenas por suas conquistas militares ou pelo sucesso de seu reinado, mas por sua profunda relação com Deus e sua compreensão de que tudo o que fazia era parte de um propósito divino maior. Um dos momentos mais significativos que revelam o alcance eterno da aliança de Deus com Davi é narrado em 2 Samuel, capítulo 7. Nesse capítulo, Deus promete a Davi: "Estabelecerei o trono do teu reino para sempre." Essa aliança, conhecida como a Aliança Davídica, não apenas assegurava que a linhagem de Davi continuaria a reinar, mas também apontava para o Messias, que viria como descendente de Davi para estabelecer um reino eterno. Este é um dos ensinamentos ocultos mais profundos da vida de Davi. Sua história era uma sombra de algo muito maior que ainda estava por vir. A conexão entre Davi e o Messias é reafirmada em várias passagens das Escrituras. Em Isaías, capítulo 9, o profeta declara: "Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino." Essa profecia não apenas confirma o cumprimento da promessa de Deus, mas também revela que o reinado de Davi era uma antecipação do reino de Cristo. Davi compreendia, ainda que parcialmente, que seu papel como rei era temporário, mas que Deus estava construindo algo eterno através dele. Um reflexo dessa compreensão está nos salmos que Davi escreveu, muitos dos quais apontam para o Messias de forma profética. O Salmo 110, por exemplo, diz: "O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés." Essas palavras não se referem ao próprio Davi, mas ao Messias, que reinará com justiça e autoridade sobre toda a criação. Esse entendimento revela a profundidade espiritual de Davi, que sabia que sua vida e reinado eram parte de um plano divino maior. A linhagem de Davi também é destacada no Novo Testamento, onde Jesus é repetidamente chamado de Filho de Davi.
Em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus começa com Davi, o rei, conectando diretamente o nascimento do Messias à promessa feita a Davi. Essa conexão não é apenas uma prova do cumprimento da profecia, mas também uma demonstração da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, independentemente do tempo que passe. Outro aspecto importante do legado de Davi é a sua visão do reino de Deus como um reino de justiça, misericórdia e adoração. Ele não apenas governava com sabedoria, mas também estabeleceu Jerusalém como o centro espiritual de Israel, trazendo a Arca da Aliança para a cidade e organizando o culto ao Senhor. Esses atos eram mais do que decisões políticas. Eles refletiam seu desejo de colocar Deus no centro da vida do povo. Essa visão é um prenúncio do reino de Cristo, onde Deus reina supremo e todas as nações são chamadas a adorá-lo. Mesmo em seus momentos de falha, Davi demonstrava uma dependência total de Deus, apontando para a graça que seria plenamente revelada em Jesus. Sua vida nos ensina que o legado de um homem não está em sua perfeição, mas em sua disposição de se submeter à vontade de Deus e reconhecer que tudo vem dele e é para ele. Essa verdade é encapsulada nas palavras de Davi em 1 Crônicas, capítulo 29. Teu é, Senhor, o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. O legado de Davi também nos desafia a enxergar nossas próprias vidas como parte de um propósito maior. Assim como Davi, muitas vezes não compreendemos totalmente o alcance dos planos de Deus, mas somos chamados a confiar nele e a viver de maneira que glorifique seu nome. O reino prometido a Davi é o mesmo reino que somos chamados a buscar, como Jesus ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino eterno que começou com a promessa feita a Davi alcança seu destino em Apocalipse, capítulo 22, onde Jesus declara: Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Essas palavras são a culminação do plano de Deus, mostrando que tudo o que começou com Davi apontava para o governo eterno de Cristo. Assim, o legado de Davi não apenas moldou a história de Israel, mas continua a inspirar e edificar todos aqueles que seguem o Messias prometido. Cada momento de sua vida, desde o anonimato no campo até o trono de Israel, carrega lições profundas que transcendem o tempo e continuam a falar aos nossos corações. Davi nos mostra que Deus não busca a perfeição, mas um coração disposto a confiar, se arrepender e caminhar em obediência. Os ensinamentos ocultos da vida de Davi nos lembram que a força não está em armas, mas na fé, que as maiores batalhas não são vencidas pelas mãos humanas, mas pelo poder de Deus, que a paciência, o arrependimento e a humildade são chaves para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E, acima de tudo, que nossas vidas, assim como a de Davi, fazem parte de um propósito maior que aponta para Cristo, o reino eterno e a promessa de redenção. Que sua história nos inspire a viver com o mesmo coração rendido ao Pai. E que, assim como Davi, possamos confiar nos planos de Deus, mesmo sem enxergar o final do caminho. Pois, como ele aprendeu e nos ensinou, a graça de Deus é maior que qualquer falha, e seu amor é eterno para aqueles que nele confiam. O legado de Davi é um chamado para que, em cada etapa de nossas vidas, vivamos para glorificar aquele que é digno de toda honra e louvor. Assim como o Senhor buscou Davi por causa de seu coração, ele também te chama hoje, exatamente como você está, para que experimente o poder transformador de seu amor e viva o propósito para o qual foi criado. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, porque sente que se afastou dos caminhos, ou se quer começar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não deixe este momento passar. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.
Esse passo de fé pode transformar sua eternidade. Se você já entregou sua vida a Cristo, declare um amém nos comentários, para que esta mensagem chegue ainda mais longe e alcance mais corações. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa conhecer o amor de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você e com todos que você ama. Até a próxima!